Talks. Eu espero que todos estejam bem e com saúde. Eu sou Ana Paula Guettar, sócia fundadora da Gelt, e hoje a gente tem como convidados conhecidos nossos de longa data, porque trabalhamos juntos no BNY Mellon Arcs de 2005 até 2018, quando a gente saiu para alugar a sala ao lado e não tá de uma maneira mais independente. Queria apresentar a Solange Srour, que é economista-chefe da Arcs e uma das maiores economistas do Brasil, e o Rogério Popp, que é CEO da Arcs, que é uma empresa do grupo BNY Mellon e gestor do fundo Arcs Income. É importante destacar até que o Popp, acho que é assim, um dos casos no mercado que é um dos gestores mais longevos que tem, né, Popp? Porque você está à frente aí do Income há pelo menos 15 anos. Então, isso entrega um pouco a idade, mas também mostra a importância da qualidade do valor, do histórico, do track record do fundo, sendo de uma única pessoa. E esse trabalho aí é um trabalho que a gente acompanha há muitos anos e tem vários clientes aí, vocês. Então, eu queria passar a palavra agora à Patrícia, que quer falar mais coisas, e agradecer a presença de... Gente, avisos rápidos. A Gelt agora tem uma página, um canal no YouTube. Então, todas essas lives que a gente está fazendo diárias, e lembrando, todos os dias, 2h da tarde, a gente sempre vai ter live com pessoas, assim, clientes que vão falar sobre assuntos que interessem. Na verdade, pessoas em geral, não só gestores, para atender um público geral com informação relevante agora para esse momento. Vamos disponibilizar a agenda com antecedência nas nossas redes sociais, Instagram e LinkedIn. E agora a gente tem um canal no YouTube também, onde depois da live, quem não conseguir assistir no horário, vai estar lá disponibilizado. Solange, começa falando para a gente um pouco de cenário, como é que você está vendo essa crise. A palavra está com você. Bem, obrigada a todos, obrigada pelo convite, a Gelt. Enfim, cenário é uma palavra difícil nesse momento, né? Na verdade, a gente está mudando o cenário a cada dia que passa. Mas, de uma maneira geral, o que eu estou vendo aí no desenrolar dessa última semana é um conjunto muito amplo de pacotes fiscais e monetários que vão, ao meu ver, dar uma sustentação importante para a retomada das principais economias. Aí eu coloco China, Europa e Estados Unidos. Porque, na verdade, eu acho que o que o mercado está olhando é exatamente quando que essas regiões vão retomar, sair do lockdown e retomar, e qual vai ser o nível de atividade que elas vão conseguir atingir após a crise do coronavírus. Porque, de fato, está havendo uma destruição de riqueza elevada, né? Mal ou bem, a economia mundial vai perder um ano de recessão. Quando você tem uma recessão, você tem uma perda de PIB e de riqueza relevante acontecendo no mundo. E o foco é quando essas três regiões vão poder voltar e que nível elas vão voltar. Primeiro, a China. Na China, a gente já vê uma volta importante das principais atividades, acompanhando os dados que a gente consegue ter de lá. As principais atividades, indústria, serviço e comércio, já voltaram praticamente 80%, 90%, dependendo do setor. O que não está voltando ainda, obviamente, são as atividades de lazer, porque o governo consegue ainda, está fazendo lockdown de algumas atividades de lazer e proibindo a vinda de estrangeiros para a China. Mas a China seria um ponto animador, né? Porque, de uma certa forma, eles conseguiram rapidamente voltar com muito estímulo fiscal e monetário. Na Europa, a gente vê, obviamente não tem retomada nenhuma, na verdade, as projeções hoje é que a região possa ter uma recessão perto de 3%, 5%, tem gente até que fala de 7%, mas tem dois acontecimentos mais positivos na margem. Um é a estabilização, né, da curva da contaminação na Itália e o começo de diminuição de casos em outros países, como a Alemanha e a Inglaterra, e outro é um imenso
pacote monetário por conta do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu foi muito na frente do que ele costumou ser no passado, até mesmo na crise europeia. Na verdade, os mecanismos já tinham sido criados, né? Essa foi uma vantagem dessa crise, a compra de título de países problemáticos, tudo já estava no gatilho, era só se reunir e ter a disposição de fazer. Eles fizeram. E os países individualmente na Europa também fizeram pacotes enormes. Então, ali eu acho que uma vez controlada a situação da contaminação, você consegue ter uma retomada mais forte. Claro que nos países que estão sempre em melhor posição, que é a Alemanha, e depois a gente vai ver isso no sul da Europa. O grande problema é os Estados Unidos, que realmente, do meu ponto de vista, adotou uma atitude lenta de conseguir fazer o lockdown, mesmo assim em vários lugares parcialmente, só depois foi mais forte, e por conta disso a parada na atividade tem sido, ao meu ponto de vista, até maior do que poderia ter sido feito, né? Então não adianta culpar a China, que não avisou da extensão do vírus, mas o próprio presidente Trump levou isso como uma gripezinha no começo da questão. Dito isso, o Fed fez muito mais do que ele fez na crise financeira, agiu de uma maneira à la Banco Central Europeu, e a cada dia que passa, ele inova mais, inclusive dando linhas, né, de suporte a países emergentes. Então, o Fed realmente está, no meu ponto de vista, indo bastante bem. A outra questão é o pacote fiscal. Acho que o pacote fiscal foi muito grande, né? O pacote fiscal foi na ordem aí de 10 trilhões e, na verdade, juntando o Fed, a gente pode ter ainda um outro pacote. O pacote fiscal primeiro do governo foi da ordem de 2 trilhões, mas teve todo o pacote do Fed e se discute fazer um outro pacote fiscal que pode ser também de 2 trilhões. Então, assim, as condições estão postas para, depois dessa questão de vírus se estabilizar, a gente conseguir voltar à normalidade. Tá? Vocês querem que eu fale de Brasil agora ou daqui a pouco? Não, acho que já pode falar. Aproveita porque já contextualiza, né? Ou seja, você está vendo uma retomada na China, mas a gente pode esperar a mesma retomada para a Europa? Você acha que na hora que o cenário melhorar, Estados Unidos e Europa voltam na mesma velocidade? Não, eu não acho. Eu acho que a China volta muito mais rápida do que todos os outros países, porque lá realmente foi uma questão que não afetou toda a China, afetou uma região, tudo bem que é a região mais importante, mas o governo é muito mais efetivo, né, em conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, acho que a China está voltando muito mais rápido. Eu acho que os Estados Unidos vai acabar voltando mais rapidamente do que a Europa, por ser uma economia muito mais dinâmica. Volta mais rapidamente que a Europa, mas não que a Alemanha. A Alemanha acho que ainda dispara na frente. Mas os Estados Unidos pode voltar mais rapidamente porque eles também estão atuando de forma excessiva e tem uma economia mais dinâmica, por ser uma economia muito mais dinâmica do que a Europa. A Europa, na verdade, estava com crescimento antes do coronavírus muito menor do que dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam numa situação melhor e eu acho que vai conseguir voltar. Obviamente que não no mesmo ritmo, vai estar com desemprego muito mais elevado, vai estar com o consumidor machucado, mas vai voltar, eu acho que mais rapidamente que a Europa. O Brasil é que eu tenho bastante dúvidas de quão rápida vai ser a retomada. Por quê? Primeiro, a gente não estava na mesma condição que essas outras economias. A gente estava caminhando para um crescimento de PIB muito baixo para o que deveria ser no Brasil. Quer dizer, a economia já não tinha pegado no tranco antes do coronavírus por uma série de questões que a gente pode discutir depois. Então, a gente estava ainda com desemprego elevado, já estava com desemprego elevado, os Estados Unidos estava com desemprego baixíssimo, a gente estava ainda com o consumidor ressabiado de aumentar seu consumo, então a gente está numa situação inicial pior. E a questão, para mim, que pode fazer a gente retomar um pouco mais devagar, é justamente a questão política. Né? A gente está tentando atravessar essa crise no meio de uma crise política enorme que o país está vivendo, uma briga de executivo, legislativo, judiciário no meio do caminho, tentando chegar a algum acordo, mas está cada dia mais difícil. A gente viu uma série de medidas anunciadas, até agora
o empresário não sabe o que está valendo, a questão dos R$ 600 para os informais também, até agora não saiu no Diário Oficial, ou seja, está tudo muito difícil. Nos Estados Unidos foi aprovado, enfim, o cheque vai indo para a casa das pessoas. O cheque vai chegar na casa, está chegando na casa. Aqui a gente não sabe como vai dar isso. E as linhas de financiamento para as empresas, está tudo acontecendo, mas, né, com tempo, e esse tempo que está sendo gasto pode trazer estragos na economia. Né? Não digo isso para as grandes empresas saudáveis, que têm caixa, que vão conseguir sobreviver, mas a crise deve depurar um pouco a situação de várias empresas e do setor de serviços. E do outro ponto de vista, que é uma coisa que eu estou bastante preocupada em relação ao fiscal. Enfim, todos os economistas querem gasto, 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 é isso que o mundo todo está fazendo e não tem outra solução. Não adianta cair juros, porque as pessoas não podem sair de casa para comprar. Então, precisa gastar e o governo não sabe gastar. Qual a minha preocupação? É que quanto disso vai ser temporário, quanto vai ser permanente. No Brasil, criou-se várias coisas temporárias e que viraram permanentes. Uma delas foi o subsídio aí para os caminhoneiros, né, a PSI, que era um programa pequeno e virou um monstro que a gente paga até hoje. Então, o que vai virar permanente? E a outra coisa é que a gente está criando instrumentos importantes para lidar com a crise, como compra de títulos privados e títulos públicos pelo Banco Central, e como isso vai se dar pós-coronavírus. Lembrando que a gente não avançou em algumas reformas importantes, uma delas é a autonomia do Banco Central. Então, isso é uma coisa que eu estou de olho, não que eu acho que isso vai retardar, o Brasil vai entrar numa depressão e nunca mais vai sair, mas não acho que vai ser no mesmo ritmo das outras economias que não estão com esse problema político grande, nem com uma lentidão em fazer as coisas acontecerem de fato. Eu acho que é isso. Solange, assim, você vê um retorno de agenda positiva com esse atual clima político? Assim, como é que isso poderia ser retomado, né? Até porque quando isso tudo passar, tem as reformas, tem outras coisas, outros temas que vão ter que ser abordados. Pois é, na verdade, todo dia tem um chat com o Rodrigo Maia, e eu estou vendo todos eles, e com o líder da maioria, e com o líder do governo. O Congresso, o Rodrigo Maia, ele tem dito todos os dias de que a agenda de reformas vai ser retomada pelo Congresso assim que acabar essa crise que ele chama de guerra. Acontece que muitas coisas, né, não podem ser feitas pelo Congresso, né? Precisa, por exemplo, a reforma administrativa precisa ser proposta pelo governo, pelo Bolsonaro, pelo presidente, pelo Poder Executivo e não pelo Legislativo. Algumas outras reformas podem ser feitas pelo Congresso, como, por exemplo, a tributária, a autonomia do Banco Central já está lá, mas é claro que tudo isso precisa de articulação política, não é só da vontade do Maia. E eu lembro que o Maia, teoricamente, acaba o seu mandato no início do ano que vem. Também isso é teoricamente, porque a gente não sabe nem se vai ter eleições municipais, e se não tiver eleições municipais, isso pode mudar tudo. Inclusive, como é que vai ser essa eleição na Câmara e no Senado. Enfim, eu acho que tem espaço para essa agenda, porque a gente está já discutindo a eleição de 2022 e é do interesse dos políticos mostrar que estão fazendo as coisas que vão levar o Brasil a um crescimento. Acho que isso está muito na cabeça dos políticos, não só do Maia. Então, você vê senadores e deputados falando em retomar saneamento, autonomia do Banco Central, até mesmo a questão de privatizações, porque eles sabem que isso vai dar voto, né? O Brasil vai estar numa recessão e, mais uma vez, medidas populistas, eu acho que a sociedade já entendeu que não vai dar certo. A questão toda é qual vai ser o clima político, porque depende muita coisa do executivo, mas eu tenho um certo otimismo, sim, de que uma parte da agenda vai ser retomada, porque é interesse do Congresso como um todo mostrar para a população que está adotando medidas, seja de justiça social, quando a gente trata até de administrativa, seja de maior eficiência quando a gente fala de tributária. Solange, queria te perguntar uma coisa, quer dizer, acho que dívida pública é uma grande preocupação, porque na realidade esse pacote que o governo soltou aí, você está antecipando várias receitas, né?
Então, a gente entra com uma dívida pública aí de 75%, 70%, aí você deve ter um número melhor, e vamos quase para 90%, né? Se essas É, medidas todas não forem tomadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho porque assim, é importante que a sociedade entenda que se não houver essas medidas, a conta não vai fechar. Não vai ter pois adiantado, é. feito nenhuma reforma, porque a conta não fecha. Essa é a grande minha preocupação dessa questão fiscal. A gente vai ter um déficit primário esse ano que pode ser da ordem até de 5% do PIB. O Mansueto, no início da crise, na primeiro call que eu tive com ele, ele falava de 3%. Esse número já está indo para 5%. A dívida pública, que todo mundo, dívida PIB, que hoje é isso mesmo, 76%, já há cenários de 90% no final do ano. Então, a trajetória da dívida, que estava super positiva por conta dos juros baixos, agora é abalada por dois fatores. Gasto, que aumenta a dívida, vai ter emissão de dívida, e PIB menor. Então, dívida PIB aumenta. O que o governo deveria fazer? Fazer algum esforço no Congresso, já que o Congresso está tão animado para aparecer, de mostrar uma âncora fiscal de médio prazo. É isso que eu tenho escrito e falado o tempo todo. Gasta fiscal, gasta muito, gasta 5% do PIB, mas mostra que vai colocar a trajetória da dívida PIB de volta em declínio. Isso só pode ser feito com reformas. E a principal aí, no caso, é administrativa. Faz uma regra do salário mínimo daqui para frente, passa alguma coisa de desvinculação de orçamento, coloca essa dívida para cair. Porque, na verdade, se a gente não tiver essas medidas, a dívida PIB vai entrar numa trajetória de novo de alta. Eu não acredito que a gente vai conseguir, só com juros baixos, controlar essa situação. Aí que vem a questão, agora, né, vai passar essa a PEC da guerra, onde coloca que o Banco Central pode comprar os títulos do governo. Então, por que as taxas de juros no mercado, né, só têm caído? As longas estão super, do meu ponto de vista, bem comportadas, né, porque o mercado está adorando essa ideia de que o Banco Central vai poder comprar título público. Quando o Banco Central compra título público, o preço do título cai, sobe e as taxas de juros caem, porque tem um demandante pelo título. Então, praticamente o Banco Central está financiando, sim, ele vai financiar os gastos do Tesouro durante essa calamidade. Pós-calamidade, espero eu, porque isso vai ser aprovado na sexta-feira, teoricamente. O Congresso não vai autorizar o Banco Central ficar comprando esses títulos depois que acabar o coronavírus. E aí o Tesouro vai ter que se financiar. E para se financiar, ele tem que ter essa âncora fiscal, porque quem é que vai comprar título do Brasil sem saber duas coisas? Uma, até onde vai essa expansão fiscal, o que vai ser temporário ou permanente, e segundo, quem vai ser o próximo governo. Então, para a gente não cair na mesma armadilha que a gente estava lá prestes ao impeachment da Dilma, onde a gente discutia dominância fiscal, reestruturação da dívida, foi um período terrível, né? As taxas de juros reais subiram muito. A gente precisa dessa âncora. Então, a minha questão é que eu acho que os economistas só estão olhando curto prazo. Vai lá, ABC, compra título do governo, está tudo bem, a taxa de juros de mercado está controlada, mas e depois? Né? Essa PEC de guerra é vendida como algo temporário, ela é temporária, mas e depois? Vai ter a âncora fiscal? Eu estou otimista que possa ter alguma, mas eu gostaria de ter essa garantia. Eu acho que o momento é esse. Eu também. O momento é esse. Pop, Tá ótimo. você relaciona isso tudo que a Solange falou aí com o seu mercado, mercado de bolsa. E, pessoal, só um aviso, o chat está aberto para perguntas. Então, se vocês forem lá embaixo da tela, vocês podem entrar e digitar perguntas que a gente vê aqui e repassa, tá? Peraí, Estava sem Pop, som, deixa eu te... né? Entrei? Agora está ouvindo, né? Bom, primeiro, obrigado a Guelph pela oportunidade para poder falar. Acho que a Solange resumiu bem, né? A gente tem uma situação que de médio e longo prazo preocupa, né? Na parte de como o Brasil sai da crise. Agora, o modelo de crise é interessante porque assim, os paradigmas, a Solange pode me corrigir, mas os paradigmas foram quebrados pós-crise financeira global de 2008 e 2009. Né? Quer dizer, os bancos centrais eles atuaram de uma forma muito incisiva, como ela bem falou, até a Europa dessa vez ela foi muito mais rápida, né, na reação, e a gente também está vendo os emergentes também adotando as mesmas ferramentas
inclusive essa questão, né, de aprovar o Banco Central para comprar título, inclusive título de crédito privado aqui no Brasil. Isso certamente ajuda a acelerar a saída da crise, principalmente nos países desenvolvidos, eu diria principalmente nos Estados Unidos, né? Porque a Europa, claro, vai ter que lidar com seus problemas, né, dentro da União Europeia. Só lembrando que pós a crise financeira global, a gente teve um momento positivo, que aqui no Brasil foi até meados de 2011, né, em termos de atividade, de recuperação, preço de commodities, com todos os incentivos fiscais que foram colocados, principalmente pela China e Estados Unidos, mas que no final acabaram culminando, quer dizer, todo aquele endividamento, todo o processo que foi criado na crise de 2008, culminou com a crise na União Europeia, nos países periféricos, né, como são chamados Grécia, Itália, etc., na Europa. E a gente, eu acho que vai ser difícil a gente fugir de uma crise parecida nos próximos anos, não só lá fora, como talvez até aqui dentro, dependendo como a gente vai lidar com esse pós-crise na parte fiscal. Com relação ao mercado de renda variável, ao income, eu acho que primeiro, assim, não, a gente trabalha sempre em cenários, tá? Então, assim, a gente gosta muito de conversar, olhar assim, qual é o nosso cenário base. Então, a gente vê lá com a Solange, o time da Solange, e, né, qual é o cenário, qual o contexto, né, da economia que a gente está trabalhando. A gente tinha um cenário otimista, né, na virada do ano passado, para Brasil, para mundo, né, acho que todo mundo. A gente tinha alguns cenários alternativos, piores, né, ou melhores, e dentro dos cenários alternativos piores, é claro que ninguém podia imaginar que a gente teria viveria o que está acontecendo hoje, né, de uma paralisação total das economias do Ocidente por causa do coronavírus. A gente tinha mais preocupações com relação, por exemplo, à dívida corporativa, eventualmente uma subida de juros nos Estados Unidos, como aconteceu no quarto trimestre de 2018, e como isso impactaria a nossa carteira, mas não estávamos esperando esse movimento que aconteceu com o vírus. A gente, de uma certa forma, a gente estava até bem posicionado que eu digo, a nossa posição era, claro, otimista, mas a gente vinha diminuindo algumas ações que tinham um beta mais elevado, né, como a gente chama, ou seja, que tinham uma elasticidade maior ao crescimento do PIB, até porque o primeiro ano do governo Bolsonaro, ele foi positivo, principalmente pela aprovação da reforma da Previdência, mas também mostrou, né, aí passado 12 meses, 13 meses, a gente começou a entender que a velocidade das reformas não seriam a que a gente gostaria, embora, né, todas elas estivessem na direção certa. A gente sabia que a falta de relacionamento do governo com o Congresso, do Executivo com o Congresso, iria dificultar com que essas reformas e a velocidade delas fossem aprovadas. Então, a gente veio né, sendo um pouco mais cauteloso, mas a gente mantinha, principalmente, a gente tinha 3 setores onde a gente tinha uma exposição maior em termos relativos, né, com relação, vamos dizer, ao Ibovespa. A gente tinha uma posição grande no consumo, nas elétricas e em siderurgia. Claro que, né, tirando as elétricas, os outros 2 são cíclicos. Então, a gente, né, sofreu, né, principalmente na parte de siderurgia, nesse primeiro momento, nesse mês de março, onde a gente, claro, a nossa principal posição é a Gerdau, e a gente esperava uma recuperação de volumes, e estava acontecendo, aliás, pela velocidade com que a construção civil estava andando, né, e estava começando a investir mais. Esse cenário mudou completamente, acabou. Mas na parte de consumo, a gente teve até, a gente, de uma certa forma, não vou dizer beneficiado, mas a carteira acabou tendo uma performance melhor, porque nossa parte de consumo era muito focada em comércio eletrônico, principalmente B2W, né? E nas empresas de supermercado, Carrefour e o Pão de Açúcar, né? Que até não tinham, né, nem vinham com uma performance tão boa, assim, vamos dizer, no segundo semestre do ano passado. Então, com essa crise, né, de uma certa forma, essas 3 empresas, elas acabaram se beneficiando dessa mudança do comportamento, né, levado pelo lockdown, né, pela paralisação da economia, pelas pessoas indo para casa. Então, a gente viu uma performance boa, né, nas empresas de supermercado, e até na comércio eletrônico a gente entende, né, acho que também hoje,
começa a virar um consenso de que o que está acontecendo vai favorecer muito o comércio online, né? Quer dizer, as pessoas vão adotar de uma velocidade maior o comércio online. Então, essa é só uma introdução ao que a gente viu, né? Que foi essa mudança de janeiro para cá, né? Em termos de cenário. A gente está olhando a carteira hoje com essa, mas dentro desse contexto que a Solange desenhou, a gente acha que esse pacote, em alguns casos, ele vai ajudar, em outros nem tanto, né? Ainda tem muita coisa para ser vista. Acho que alguns setores realmente vão sofrer muito e ainda vão demorar para recuperar. A gente acha que o momento justamente agora é de estar conversando com as empresas e estar tentando entender, né, todas as medidas que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro, mas também o que está sendo feito lá fora, para a gente poder entender também em quanto tempo a gente consegue sair dessa crise. Como qualquer crise, com a queda de preços que a gente teve na Bolsa, sem dúvida hoje é uma oportunidade, né? É claro que agora a questão é o timing, né? Você ainda tem... acho que até o mercado, ele, de uma certa forma, nas últimas semanas, ele mostrou um comportamento onde ele obedeceu certos níveis, né, de valor, né, para a Bolsa. Então, quando ele chegou próximo de 60 mil pontos, a gente viu que entrou bastante compra, alguns papéis ficaram muito, muito baratos, e aí realmente a gente viu uma resposta rápida, né, na semana passada. Agora, essa semana também, quando se aproximou de 80 mil pontos, também a gente viu que o mercado já não apareceu tão confortável para continuar essa alta, dado que a gente não tem ainda um cenário claro de quando é que essa crise vai passar, né? Quer dizer, e acho que aqui a gente está falando basicamente quando é que a economia volta ao normal. Como a gente não tem nenhuma indicação ainda com relação ao fim do lockdown, quer dizer, em alguns países, inclusive, nos últimos dias a gente viu a extensão desse lockdown aí até para meados, final de abril, né? Então, é uma situação que ainda demanda, né? Acho que o mercado ele vai ficar aí nesse intervalo entre 60 e 80, oscilando em cima das notícias que estão saindo, claro, na expectativa de que você tenha notícias positivas, por exemplo, com relação a uma vacina ou um tratamento que seja mais efetivo. Mas me parece que os próximos 3 a 6 meses ainda vai ser um período onde a gente vai ter muita oscilação sem uma definição muito clara. O que a gente acha que tem que ser feito agora? A gente tem que desenhar esse cenário, né, trabalhar com o cenário para frente, né, de recuperação, e identificar aquelas empresas, setores que vão se beneficiar, vamos dizer assim, desse novo mundo, né, como elas vão se comportar daqui para frente. A gente acha que crescimento, como a gente estava vendo agora até o final do ano passado, a gente só volta a ver realmente em 2022, né? 2021 provavelmente é um ano de recuperação. Claro que isso tudo ainda é muito novo, né? Quer dizer, ainda a gente torce até para que essa velocidade de recuperação seja mais rápida, mas é difícil de imaginar que cada semana, cada mês que as economias ficam paradas, maior o estrago, maior a destruição de valor, de produtividade e pior e alonga, né, o processo de recuperação, né? Então, o próprio Brasil, quer dizer, quanto mais a gente tiver que gastar justamente gastar nessa hora para suportar os empregos, as empresas que estão e os setores especificamente que estão em maior dificuldade, certamente maior vai ser o ajuste fiscal para ser feito lá na frente. E isso tem, claro, sempre um componente que atrapalha a retomada do crescimento. A gente, de novo, resumindo, acho que tem que ser mais defensivo. A gente acha que o momento de bolsa hoje, em termos de preços, é muito favorável, né? Mas tem que estar preparado para a volatilidade, né? E o que a gente está fazendo é isso. A gente está tentando identificar algumas empresas onde você está tendo algum exagero para eventualmente procurar montar alguma posição. Mas, assim, eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter um cenário claro para cada setor. Eu acho que, primeiro, o consumo, certamente. Serviços, né, que a gente tem pouca coisa listada na Bolsa, mas sofre bastante, acho que, assim, por ordem, né, a parte de airlines, né, as empresas de aviação são as que mais sofrem, as empresas de turismo também.
E aí, claro, depois as empresas de consumo, né, ligadas ao consumo, principalmente o consumo discricionário, onde, né, assim, não só hoje, né, você tem lojas, shoppings fechados, mas você também vai ter uma volta onde você vai ter um volume de desemprego maior. Então, não dá para imaginar que a gente vai ter também um poder, né, a renda vai cair e, com isso, a expectativa de recuperação das vendas vai ser mais lenta, né? Então, a gente também tem que colocar isso no cenário. Quem parece hoje assim mais beneficiado, ou quer dizer, do ponto de vista, né, olhando para o outro lado, com um horizonte melhor, dado todo o impulso que está sendo feito monetário e fiscal, as empresas de commodities, né, elas estão aí, com exceção aí, a gente pode falar do petróleo, de tudo que aconteceu também nas últimas semanas, que a gente conseguiu arrumar uma crise de petróleo também no meio dessa crise do coronavírus. Quer dizer, não só a gente... Eu acho que vale historiar um pouquinho, né, esse curto prazo do petróleo lá atrás e hoje, né? O dia de hoje está sendo também um dia de virada. Então, historia rapidinho para as pessoas entenderem também. Então, o petróleo ele já estava sofrendo, como todo o resto da economia, com choque de demanda, né, dado que a paralisação estava começando a acontecer nas economias ocidentais e a demanda caindo, isso já teria um impacto grande sobre o preço do petróleo. Mas aí a gente teve o evento, né, que foi a OPEC com a Rússia não chegaram a um acordo sobre corte de produção, então a Arábia Saudita resolveu aumentar a produção, né? Quer dizer, não chegamos a um acordo, então cada um faz o que quiser, e a Arábia Saudita resolveu botar uma pressão em cima do preço do petróleo ao tirar os limites de produção de cada país. Isso fez com que o petróleo despencasse e atingisse aí perto de $20, né, no caso do WTI, né, que é o parâmetro para o petróleo nos Estados Unidos. Isso é muito ruim, principalmente para as empresas americanas que trabalham com óleo, né, o shale gas, shale oil, né, que é um petróleo que tem um custo de extração maior, e aí, claro, isso fez com que o próprio americano, os Estados Unidos, se envolvesse na discussão. E só lembrando e contextualizando, os Estados Unidos, que tinha uma produção de petróleo muito mais baixa que os outros países da OPEC, nos últimos anos, né, e aí pode botar aí nos últimos 10 anos, ele evoluiu de uma forma muito rápida com essa nova fronteira de petróleo, que basicamente fez com que os Estados Unidos se tornasse o maior produtor de petróleo, né, chegando aí, a estimativa esse ano era 13 milhões de barris dia. Então, você criou realmente uma super oferta de petróleo no momento que você está tendo um choque de demanda. E aí, o que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, o Trump, né, ele está se envolvendo na discussão e tentando mediar entre os russos e os árabes para que eles cheguem a um acordo conjunto de queda de produção. E aí, claro, envolvendo a própria produção americana, né? Que aí, lembrando, aí é uma produção que são de empresas privadas, você tem que chegar a um acordo, mas é do interesse de todo mundo hoje, até porque no patamar de preço que está, muitas empresas vão quebrar, né, nos Estados Unidos. É o que não quebrar, mas elas não vão gerar caixa suficiente para pagar suas dívidas, as mais fracas, etc., vão ter dificuldade. A gente já viu, na última semana, as principais empresas de petróleo no mundo já cortando produção e cortando investimento. A própria Petrobras aqui já cortou a produção, né, já sinalizou que vai cortar a produção também. E hoje, com essa notícia de um potencial acordo, a gente está vendo uma reação forte do petróleo lá fora, chegou a subir quase 30%, a Petrobras está reagindo. Mas, de novo, assim, o petróleo é uma exceção por causa desse evento, né, que está acontecendo, desse choque, né? Mas, assim, as commodities como um todo, né, na Bolsa, elas acabam se beneficiando. Acho que tem uma leitura parecida com o que aconteceu no pós-crise de 2008, né? O pós-crise ele acabou sendo muito benéfico para algumas commodities nos 2 anos seguintes, né? E até porque você tinha essa questão de que a recuperação doméstica poderia ser um pouco mais lenta. Então, a gente, e claro, de novo, a gente está vendo um momento de dólar forte no mundo inteiro, o real desvalorizando bastante, isso é outro componente que ajuda muito, né, ao fluxo de caixa das exportadoras. Então, hoje aí o setor, principalmente Suzano e Vale, tem se beneficiado mais desse momento agora, principalmente Suzano, né? Mas
E as proteínas, de uma certa forma, acho que também entram um pouco nessa conta. É um setor que também acaba se beneficiando por ser um pouco defensivo e também ter uma parte relevante das receitas atrelada ao dólar. Então, assim, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. É um cenário de oportunidade, sem dúvida nenhuma. E nesse cenário, quando tem muita volatilidade, é justamente quando a gente consegue identificar as melhores oportunidades para gerar alfa de longo prazo, né? É só olhar a experiência da crise financeira global de 2008. Top, tem uma pergunta aqui, ó. Eu sei que é super difícil qualquer tipo de previsão num cenário como a gente está, mas, assim, sua sensibilidade, você já até colocou que você acha que a Bolsa conseguiu estar num patamar agora de estabilidade ali entre os 70 e 80 mil pontos, provavelmente considerando que pode ter um lockdown até final de abril, que a crise daqui a 2, 3 meses vai melhorar, sem considerar um cenário muito diferente do que todo mundo já está falando. Esse é mais ou menos o preço de estabilidade. Supondo que as coisas aconteçam como vem sendo falado e previsto, que número você poria para a Bolsa no final do ano, Ibovespa? Pontos. Só em questões de intervalo, eu falei assim, entre 60 e 80, né? Ele chegou a bater 62 na semana passada, foi o menor ponto. Acho que não tem razão para imaginar que vai até lá, porque a gente estava vivendo um momento de desalavancagem. Muitos investidores foram pegos de surpresa pela crise, então o momento de desalavancagem obriga as pessoas a venderem, porque você tem que pagar dívida, você tem que correr para pagar sua dívida, você está comprado a termo, você tem que cobrir a sua margem. Então, esse movimento acabou. Então, provavelmente a gente não vê de novo aqueles 60 e poucos mil pontos, mas acho que ainda é um ponto que é razoável de você imaginar que serve de parâmetro. Acho que esse intervalo aí é um intervalo que provavelmente a Bolsa vai trabalhar enquanto não tiver uma definição. E isso eu estou falando de bolsa, tá? Porque acho que cada papel ali tem uma história, tá? Aí a gente sabe que tem, cada dia aqui a gente está vendo movimentos diferentes em determinados setores. Isso também, para o nosso lado aqui, é muito importante, mais até do que olhar o Ibovespa. Mas para final do ano, eu diria que me parece muito provável que a gente consiga até, vamos dizer assim, meados de setembro, ter uma definição sobre a questão da vacina, né? A gente já tem avançado bastante. Então, na ausência de uma reincidência, né, de uma segunda onda, como está se falando agora na Ásia, etc., e uma queda dos casos nos próximos 2, 3 meses, eu vejo um espaço para a Bolsa, né, o 80 virar talvez um piso para a Bolsa para frente. E aí talvez ela pudesse ir buscar ali próximo de 90. Mas ainda, de novo, é muito difícil fazer qualquer cenário agora, em função de tudo que está acontecendo, mas eu acho razoável que... E aí, de novo, assim, depende muito de quanto vai se estender a paralisação, porque quanto maior o estrago que for feito, mais difícil vai ser essa recuperação. Para ter uma ideia, isso que a Solange falou também é muito relevante, porque uma coisa que estava acontecendo com o mercado no ano passado, como você estava tendo um aumento de alocação em bolsa e estava tendo um comportamento muito positivo, o lucro das empresas estava crescendo, né, os fundamentos estavam ficando melhores, até a queda de juros fez com que o prêmio de risco para investir em ações tivesse caído no ano passado. Então, historicamente no Brasil, enquanto você olhava um fluxo de caixa de uma empresa e descontava 10% real, né, o custo de oportunidade, a gente viu esse custo caminhar para algo em torno de 7%. O que não era nada, né, fora do normal, dado que o próprio juro real da economia, né, quer dizer, a própria queda na taxa de juros, se a gente olhar as Bs mais longas, elas tinham caído também para patamares inferiores até a 3%, ali olhando na curva, ali um horizonte de 10 anos. Então, não era uma aberração, mas a gente acha que o mercado ele pode voltar a trabalhar com, vamos dizer assim, prêmios de risco maiores para descontar os fluxos de caixa da empresa, dada a incerteza desse ano. E aí, isso que vai definir. Acho que quanto mais tempo a gente ficar nessa crise,
maior, mais você também migrar e ficar mais conservador na taxa de desconto e com isso penalizar ainda mais o valor das empresas. Mas eu acho que é isso, acho que entre 80 e 90 é um patamar que é razoável de se imaginar que a Bolsa possa voltar até o final do ano. E hoje, quais são assim, os principais setores, as principais posições do fundo? Então, como eu falei, a gente continua com uma posição... A maior posição do fundo hoje é B2W, né? Em torno de 7,5%. A gente então continua com posição Itaú, né? Através da Itaúsa, na verdade, também é uma posição relevante da carteira hoje. São posições que a gente tem historicamente já grande no fundo e que, vamos dizer assim, se comportaram bem, né, durante a crise. Acho que a gente até, como eu falei no início, a gente até ganha mais convicção com relação ao case de comércio eletrônico no Brasil, né? Acho que tem uma chance de acelerar. Tem questão de competição, óbvio, tem vários competidores, inclusive a entrada da Amazon, mas a gente ainda vê o setor bem, gosta e vê a empresa também evoluindo, né? Aí a gente tem algumas posições no setor elétrico também que são relevantes, a Copel, a CESP também na carteira, vamos dizer, e Energias do Brasil são as maiores posições no setor elétrico, né? Gerdau a gente ainda mantém, mas hoje é uma posição menor, já foi maior. E a gente, né, não falei das commodities, mas assim, depois ali de Itaúsa e B2W, Petro e Vale continuam sendo posições relevantes. A gente não tem Suzano, eu ainda tenho algum ceticismo, assim, a nossa equipe aqui ainda tem algum ceticismo com relação à questão do reajuste dos preços de celulose, que até animaram o mercado essa semana, dado que a gente ainda acha que a demanda pode ser fraca, e também porque, comparativamente, em termos de alavancagem, por exemplo, a Vale está numa situação até entre as três, a Vale tem a melhor situação hoje de balanço, né? A Suzano ainda vem com uma alavancagem grande, então a gente ainda tem um pouco mais de receio, dado que a gente não sabe exatamente como vai estabilizar a demanda para frente. Uma pergunta, tem alguns clientes aqui que têm o Income Previdência. A carteira do Income Previdência é a mesma carteira do Income normal, a composição das ações? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, ainda na Previdência, a parte de renda fixa do fundo, ela está aplicada em quê? Não, ótimo, boa pergunta. Então, o Income Previdência, sim, a carteira é igual ao Income. Ela hoje, ela está em torno de 40, ela tem a 49, né? Ela está em torno de 42, 41, 41% alocado na carteira do Income, o resto está em renda fixa. Com relação à parte de renda fixa, até a gente fez um movimento que foi muito favorável no ano passado, mas é claro que nessa volatilidade da Bolsa a gente acaba não vendo muito dentro da performance do fundo. Mas quando as BEIs, né, a gente vinha, né, a gente faz também uma gestão ativa na parte de renda fixa, aí a gente tem, claro, de novo, o auxílio da Solange, do time dela, na parte macro, como também o auxílio do time de gestão do Eduardo Canto na parte de multimercado. E o que a gente fez em outubro do ano passado, quando as BEIs bateram um nível muito baixo de juro real, né, quer dizer, chegaram ali a 50 a 3,5, alguma coisa assim, um patamar que a gente achava que era, vamos dizer assim, tinha pouco para andar, a gente resolveu fazer um hedge, né, dessas BEIs que a gente carregava. A gente tinha em torno de... A gente chegou a ter 20%, tá? Em algum momento a gente chegou, no início do ano passado, em torno de 20% da carteira numa B longa, né, na B50. A gente veio reduzindo isso ao longo do ano e em outubro a gente resolveu hedgear toda a carteira. Então a gente comprou um hedge de taxa de juros, basicamente é como se a gente tivesse vendido a B, né? A gente vendeu, a gente travou a curva e aí a gente protegeu de todo esse movimento de abertura que teve de lá para cá.
o que foi muito bom, né? Então, assim, a parte de renda fixa realmente gerou um alfa bem positivo, mas, de novo, né, no movimento de uma bolsa que cai 30%, 40%, é claro que isso acaba sumindo. Hoje, a gente continua travado, tá? A gente não voltou ainda para aplicar no juro real, a gente está estudando isso. Me parece, sim, que o juro real hoje é uma alternativa que está se mostrando melhor, né, para voltar a aplicar, mas a gente ainda está travado, a gente não destravou nossas proteções, e a gente conseguiu escapar dessa abertura de taxa, dessa piora que teve nos últimos meses, né? Mas, assim, eu acho que ainda, de novo, assim, da mesma forma que eu falei para a renda variável, para as ações, a gente acha que ainda é um momento de cautela. Existe, acho que como até a professora Solange falou, a gente está vivendo num governo que ainda a gente sente uma falta de coordenação. A equipe técnica é espetacular, é muito boa, mas a gente está ainda, a gente tem um grau de incerteza grande, né? Até a velocidade da adoção das medidas, isso tudo pode ter impacto. Então, a gente tem tomado mais precaução do que o normal. Então, embora eu acho que o juro real esteja interessante agora, a gente ainda não achou que era o momento voltar a ficar aplicado, não. Mas a renda fixa a gente foi muito bem, né? A renda variável, óbvio, assim, o income até foi relativamente bem com relação ao Ibovespa, mas, assim, não é nenhum, né? Não ajuda tanto, dado que a gente caiu, sei lá, 3% no ano, menos do que o Ibovespa, no ano que o Ibovespa está caindo 30 e tanto, né? Então, não é tão relevante. Olhando o resultado do Income aqui desde o início, né, de 99, quer dizer, você é responsável por 3/4 desse resultado, é um fundo que rende aí 4.500% acumulado contra o Ibovespa no mesmo período de 527%. Então, realmente é um resultado que tem sido consistente e que mostra que essa escolha dos bons papéis e olhando o desconto das empresas realmente fazem a diferença, né? Não, acho que assim, é engraçado, porque é óbvio que a gente está vivendo uma crise, acho que a gente não viveu nas nossas vidas aqui, assim, é um momento complicado, que envolve, né, questões humanitárias e tal, não é só a questão econômica, como foi a crise financeira, né, de 2008, e tem não, um componente aí de impacto na vida das pessoas muito grande. Mas, assim, se você perguntar, e você falou bem, assim, para a gente, assim, quando você olha o nível de preço que a gente tem, quando você vê essa volatilidade e vê empresas negociando no que a gente chama de preços normalizados, lucros normalizados muito baratos, empresas boas, né? E aí eu acho que assim isso vale, acho que também para todo mundo que gosta de acompanhar a bolsa. Hoje você tem as melhores empresas do país que são listadas na bolsa, com patamares de preço muito bons. Você não precisa nem escolher muito, né? Porque você tem as líderes de mercado de cada setor negociando em patamares muito interessantes de preço, quando você normaliza o lucro, né? Então, assim, o que eu ia brincar, que eu queria dizer assim, para a gente, assim, eu vejo esses mercados assim com muito mais empolgação, porque eu vejo oportunidade de gerar muito valor, eu vejo oportunidade de gerar muito alfa, entendeu? Assim, justamente nesse momento, e aí você olha as crises passadas, em que você conseguiu comprar papéis com descontos muito grandes e que você gerou um retorno acumulado ao longo de anos muito, muito mais alto do que o Bovespa. Então, assim, sem dúvida, é uma oportunidade. Que assim, a gente tem que diferenciar o que é o curto prazo do que é o longo prazo. Eu acho que no longo prazo, a gente está tendo sim uma excelente oportunidade agora, né? Aí, quando a gente vem para o curto, como eu falei no início, a questão é o timing, né? Agora, eu acho que não vai se errar muito em comprar algumas empresas aqui no Brasil, e aí, de novo, né? Acho que assim, podemos falar em comprar o Brasil, a Bolsa, etc., mas acho que algumas empresas certamente vão sair muito melhores que outras, as que são mais preparadas, que têm um balanço mais forte. Algumas vão sofrer, como em diversas crises a gente viu outras empresas sofrerem. Algumas empresas foram para a recuperação judicial, tiveram problemas. Então a gente tem que saber identificar quem vai sofrer, quem não vai, focar naquelas empresas que são boas, que têm bom balanço e que no longo prazo vão voltar a performar muito bem e que hoje, num lucro normalizado, estão baratas, né? Acho que esse é o... Então, assim, é um cenário
interessantes para a gente. Eu acho que a gente até tem dificuldade de lidar com o volume de informação que a gente está tendo agora, porque a gente está discutindo o cenário de todos os setores ao mesmo tempo, o que realmente demanda um esforço grande, né, para você ficar mudando de cada setor e tentando desenhar cenário, etc. Não é trivial, mas é um cenário, assim, do ponto de vista do nosso trabalho, é um cenário bom, é um cenário animador, né? É um cenário onde você fica procurando, você sabe que tem muito ouro ali para você encontrar e você tem que peneirar. Solange, fala um pouco para a gente, dólar. Dólar agora meio que estabilizou nesse patamar aí um pouco acima de 5, próximo disso. Como é que você vê assim, dólar para o final do ano? Então, eu acho que desde antes do coronavírus, o real não estava tendo uma performance positiva em hipótese nenhuma. Comparando com várias moedas emergentes, ele em vários momentos se mostrou uma das piores. Aí a gente tem eu acho que tem dois motivos, entre 1000 motivos, né? O primeiro é a questão dos juros. A gente teve que ficar revisando os juros para baixo desse ano, mês após mês, dado que a economia não pegava no tranco, né? Revisava PIB para baixo, inflação para baixo, e aí o câmbio e Selic para baixo. Isso tem reflexo, claro, a política de juros reflexo no câmbio. Hoje, como ninguém consegue imaginar quando que o Banco Central vai voltar a subir juros, né? Possivelmente vai ficar eu acho que o Banco Central vai demorar bastante, mesmo quando a inflação aparecer, o câmbio vai ficar mais depreciado. Então, esse principal fator vai durar e possivelmente vai ser um dos motivos para deixar o câmbio aí bem pressionado. O outro é a falta de crescimento. A falta de crescimento tem afetado a taxa de câmbio. Havia uma expectativa enorme do mercado que, após a reforma da Previdência, viria uma enxurrada de investimentos estrangeiros externos para a Bolsa, para a economia real, e não veio. Né? E agora o crescimento, de novo, tem um ponto de interrogação. Eu estou falando diferencial de crescimento. Será que o Brasil vai crescer mais do que os Estados Unidos, a Europa, os outros emergentes? Isso é muito relevante, né? Porque essa enxurrada de dinheiro só vem quando o crescimento ele é o diferencial do Brasil. O Brasil está crescendo fortemente, tem oportunidade em vários setores e, enfim, o país não vai quebrar porque tem crescimento. Então, isso também é outro ponto de interrogação. Então, do meu ponto de vista, ele vai continuar pressionado a despeito de maiores intervenções do Banco Central. E, diga-se de passagem, o Banco Central está intervindo, mas começou essas intervenções mais fortes com o coronavírus. Quer dizer, enquanto ele via que o fundamento era juro baixo e crescimento baixo, o mercado demandava mais intervenção e o Banco Central não intervia fortemente. Por quê? Porque esse é o modelo do governo. O governo Paulo Guedes tem dito dia após dia, juro baixo, câmbio depreciado, vai levar o Brasil a crescer. Isso é o que ele diz, não é muito o que eu penso, mas, enfim, é o que está acontecendo. É juro baixo, câmbio para cima, e não vejo, mesmo numa situação, óbvio que a gente está hoje numa situação de estresse, o dólar está valorizado mundialmente porque é uma moeda segura. Dessa forma, quando o mercado externo estabilizar numa volatilidade menor, o dólar tende a depreciar, né? Não sei se a moeda hoje todo mundo corre e o real vai encontrar um espaço para apreciar. Mas, do meu ponto de vista, ele vai ser pequeno e também, comparado a outras moedas, não vai ser uma grande coisa, por conta dessa questão de crescimento e juro baixo. Solange, eu tinha uma pergunta. Ontem a gente conversando com o gestor, ele estava falando que cada semana parada no mundo, você vê uma perda de 0,8 do PIB como um todo a cada semana. Queria que você comentasse isso com relação ao Brasil. Assim, qual é o impacto disso no nosso PIB? Como é que você vê esse tempo de lockdown? Eu sei que é difícil assim, a gente precificar, mas acho que se você puder comentar. Sim, então, eu tenho visto, a gente no Brasil, bem diferente dos Estados Unidos, a gente não tem dado de atividade saindo toda semana, é atrasado, então, assim, dizer quanto que está perdendo a cada semana é praticamente impossível. Tudo é defasado e a gente só vai saber o impacto do coronavírus mesmo daqui a um mês e meio, nos dados reais que a gente for tendo. Mas pelo que eu tenho lido de anedótico, né, porque eu realmente
leio todos os relatórios do POP de empresas e que fala quanto parou de vender, quanto parou de produzir, as coisas realmente pararam no patamar, assim, caindo 80%, 90% o valor de vendas e produção. Então, a expectativa é que o PIB, que vai mais sofrer, o PIB do terceiro trimestre, o PIB do segundo trimestre teve aí uma queda que provavelmente no ano contra ano pode ficar em torno de 4%, 5% de queda em relação ao ano passado. A estimativa para esse ano que a gente tem é de uma recessão de 2,5%. Tudo mudando de acordo com o que vai acontecendo. E eu acho que o relevante mesmo não é só a perda semana a semana. A gente vai ter que, depois que passar o coronavírus, nós vamos ter que sentar e pensar o que é o combo 2020-2021. Então, se o Brasil entrar numa recessão de 2,5%, mas ano que vem crescer 3,5%, 4%, não vai ser nada desesperador. A questão toda é entrar numa recessão e não sair com crescimento forte, né? Porque a gente, como eu disse, já estava com crescimento estagnado, crescendo perto de 1,5%, 2% antes de tudo isso acontecer. Então, agora em 2021, a gente vai ter que crescer muito mais para poder recuperar esse tempo perdido. Então, eu acho que mais importante do que as perdas agora, que a gente não tem nada para fazer para evitar, porque, meu ponto de vista, isso aqui é um ponto particular, eu acho que mesmo que o governo decretasse agora, não, vamos acabar com o lockdown, as pessoas não iam sair na rua. Vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu acho que ia ser muito pouco útil. Ia só aumentar o número de casos nos hospitais, porque as pessoas iam para a praia, mas elas não iam sair para voltar para o trabalho e ficar num ambiente fechado, nada disso. Então, do meu ponto de vista, o importante é ver o como desses 2 anos e o que a gente vai conseguir recuperar do que perdemos, tá? E muito importante para essa recuperação do Brasil, não só da parte fiscal que eu falei, da parte monetária, o posicionamento do governo também e na questão do funcionamento da economia, né? A gente está criando um monte de... criando não vou dizer que criando porque ainda não foram aprovadas, mas várias medidas que me parecem um pouco esdrúxulas, que estão aparecendo no Congresso, no Senado, que podem atrapalhar essa recuperação, tá? Que mexe no dia a dia do setor privado de uma maneira que talvez o Brasil não pode se dar ao luxo de fazer. Os Estados Unidos talvez sim, a Europa talvez sim, porque lá eles têm uma questão histórica de regras, de legislação muito mais estabelecida do que aqui. Então, se a gente começar a interferir em lucro das empresas, em deixar as pessoas não pagarem aluguel por um ano, não pagar juros para os devedores privados por não sei quanto tempo, a gente tem que olhar essas coisas que estão aflorando aí de ideias, principalmente de vários partidos da esquerda, se isso pode emplacar, tá? É muito importante nesse momento não só acompanhar o gasto fiscal para combater o coronavírus, mas também ideias esdrúxulas que podem atrapalhar o funcionamento da economia e a recuperação, se vai ser em V, se vai ser em U, porque se isso tudo acontecer, acaba sendo em L. Então, tem que ficar de olho nisso. Ótimo. Bom, está chegando aqui no final pelo horário. Solange, Pop, últimas considerações, fiquem à vontade. Bem, da minha parte, o que eu tenho a dizer é que a gente está conseguindo. Como o Pop falou, o conjunto de informação é algo assim inacreditável, que em 20 anos que eu estou trabalhando ali, eu nunca vi tanta coisa. A gente não consegue acordar com a mesma notícia do dia anterior, né? E para piorar a situação aqui no Brasil também. Anuncia uma coisa, desanuncia outra, a questão do Banco Central, todo dia, a cada 5 minutos eu recebo uma coisa diferente. Então, a gente está acompanhando na maior intensidade possível. Muito difícil fazer um cenário de curto prazo, mas eu acho que de médio e longo prazo a gente consegue construir sim, olhando de uma maneira mais crítica todas essas evoluções de todas as economias. Enfim, trabalhando que a gente vai conseguir, eu acho, superar isso e buscar, como o Pop disse, bastante oportunidade que parece que está havendo. Eu só vou complementar dizendo que, comparando, né, as crises passadas e talvez até os períodos de recessão, né, que foi uma crise nossa, né, local, 2015 e 2016, acho que essa crise ela tem mais semelhança com a crise de 2008,
Porque assim, a gente viu, assim, se a gente olhar o preço dos ativos no Brasil, durante 2015 e 2016, eles atingiram patamares, vamos dizer assim, mais baixos. Mas com razão, dado que você tinha um cenário que era induzido muito pela nossa a parte doméstica, né, de piora fiscal, etc. Então, a retomada agora, ela deve se assemelhar muito com o que aconteceu na crise de 2008. E é claro que agora a gente está no olho do furacão. A visibilidade é muito baixa. O que a Solange falou é verdade. Assim, não só a gente está tendo um volume de informação grande, e assim, a gente conversa com as empresas, mas assim, é difícil. A visibilidade é super baixa. Está todo mundo mais preocupado em preservar, né, a capacidade de produção, preservar a caixa para passar esse período. E aí, assim, 2, 3 semanas atrás, eu tive uma percepção que esse cenário poderia passar mais rápido. Parece que assim, agora a gente começa a convergir para um cenário que ele não é tão rápido assim, como a recessão deve ser um pouquinho mais duradoura. Mas, ainda assim, quando as economias desenvolvidas, né, principalmente se a gente começarem a sair de lá, desse momento, a gente tem uma chance de ter uma recuperação parecida com o que aconteceu em 2010. Né? Então, acho que essa é a mensagem. Assim, apesar da visibilidade muito baixa, em algum momento a gente vai sair desse nevoeiro e a recuperação, como ela depende hoje, assim, muito mais da parte do ambiente externo, acho que ela vai ser rápida e a gente pode ver um movimento parecido com o que aconteceu em 2010. E aí, a partir daí, sim, como a Solange falou no início, vai ser uma questão de como a gente vai endereçar o fiscal no pós-crise, para a gente ganhar mais credibilidade ou não. Tá ótimo. Solange, Pop, muito obrigada. Pessoal, a live vai estar salva lá no canal do YouTube da Gelt. É só botar Gelt Investimentos. Obrigada, Solange Pop aí também. Obrigada a vocês. Obrigada. Boa tarde. Tchau.